Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles guardam o sábado. É pecado não guardar o sábado? É obrigatório até hoje guardar o sábado? Uma das marcas mais fortes dessa igreja, a qual eu tenho muito respeito, uma igreja tradicional, uma igreja influente na sociedade, por carregar o nome de Jesus e carregar uma disciplina, uma doutrina forte, firme. Conheço muita gente daqui, mas a gente tem que tratar esse tema com verdade bíblica e com respeito. Eles guardam principalmente baseado no quarto mandamento, que era para guardar um sábado, né? O dia do Senhor. Olha só, quando eu falo desse assunto, eu entendo que existe a multiforme graça de Deus, como Paulo disse. Ela não é uniforme, ela não é engessada. Eu penso assim, ó, até brinco com alguém que quando fala que eu chegar no céu, mas não fui naquela igreja porque ela guardava o sábado. Então, mas a outra não guardava porque você não foi. Não vai ter desculpa. Eu fui naquela porque eu usava véu. Mas tinha outra que não usava, tinha outra que não usava. Para todos os gostos a salvação. E Jesus, ele curou num sábado, mostrando que ele era Senhor do sábado. Ele estava num templo, numa sinagoga, e os fariseus procurando ver se ele ia fazer alguma coisa para acusar ele dentro da lei. E ele, sabendo da intenção deles, olhou e disse: é lícito fazer bem ou mal? Curar ou matar no sábado? Então ele curou a mão daquele homem. A regra é menos importante do que a graça. Mas o que eu quero dizer com isso? É o meu entendimento, meu irmão. Estou falando como entendedor, um pouco que eu sou, bem pouco da palavra, dentro da teologia que eu aprendi. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Quem guarda é lindo, santifica para Deus, faz de coração para Deus. Amém. O que não guarda no sábado e guarda no domingo, ou separa outro dia para o Senhor, glória a Deus, é para Deus. Lembro de novo lá de Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Fica aqui o meu respeito imenso pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, os nossos irmãos. Quando eu estava internado para sair da dependência há 15 anos atrás, eu encontrei um irmão lá dessa igreja aqui, foi uma pessoa usadíssima na minha vida. Então, um abraço do Subdionei, filho do rei. E tu, o que dizes? Conta a tua opinião aqui para mim. Qual igreja você quer que eu faça aí um comentário? Amigos, louvado seja Deus pela sinceridade, né, deste policial. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome dele aqui, tá bom? O nome dele é... aqui. O nome do policial é Dionei, subtenente Dionei. Que Deus abençoe o subtenente Dionei, os colegas, né, e amigos de farda. Sei que é uma profissão desafiadora, mas que Deus, a cada dia, os proteja de forma especial a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Acredito que ele é pastor e policial, acredito eu. Parabéns pelo seu respeito, pelo seu carinho, pela atenção à Igreja Adventista do Sétimo Dia. É pouco, né, se ver alguém como o subtenente, né, Dionei, elogiando, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente vê mais críticos do que... na verdade, esses críticos são uma meia dúzia, né? Parabéns, policial, subtenente Dionei. Amigos, deixa eu compartilhar com vocês, como já é de costume eu compartilhar aqui, um material que você vai gostar bastante, tá bom? E olha só, ele disse que um dos pontos fortes da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a questão do sábado. E nós sabemos que a guarda do sábado, ela tem seu fundamento tanto no Antigo, na origem, né, da criação, do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, é um dia que Deus estabeleceu e deixou para cada um dos seus filhos aqui sobre esta terra. Eu quero compartilhar esse material aqui com vocês, tá bom? Eu serei objetivo aqui e quero compartilhar com vocês aqui agora. Vamos lá. Olha só que interessante aqui, ó, a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não vamos entrar em detalhes sobre a questão da origem, como surgiu aquela coisa toda, mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui tem relevância e é de suma importância. Então, nós temos aqui os pilares proféticos, né, históricos e doutrinários do movimento do tempo do fim.
E Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e também sobre a terra, né? Aqui no slide 2, vou ser bem direto, tá bom? Vou ser bem rápido aqui, para que o vídeo não fique muito extenso. Nós tivemos aqui o grande despertamento para o estudo da palavra do nosso bom Deus. Na verdade, ela começou a ser examinada a partir do ano de 1798. Eu poderia dizer aí que seria o início para o tempo do fim, em que Daniel havia falado, né, o anjo havia falado para Daniel: sela o livro, porque estas palavras é para o tempo do fim. E aonde o saber iria se multiplicar. Então nós tivemos aqui um grande despertamento pelo estudo da palavra do nosso Deus em 1840, né? Aqui nós temos o contexto, a liderança e o resultado. No contexto, houve um estudo cuidadoso de passagens proféticas, né, lá na Europa, sobre a liderança de Guilherme Mille e a mensagem do breve retorno de Cristo, né, Apocalipse 14, em Apocalipse capítulo 14. E o resultado foi um avivamento internominacional sem a intenção inicial de formar uma nova igreja. Romanos 13, versículo 11, diz assim: E digo isto, conhecendo o tempo em que já é hora de despertarmos do sono. O resultado num grande número de fervorosos crentes adventistas, convém notar, todavia, que não se formou nenhuma organização religiosa separada e distinta, né? No livro Primeiros Escritos, prefácio histórico, né? Vamos lá para o terceiro slide, e é interessante aqui, ó, falando sobre o grande desapontamento, né? Tivemos aí um estudo profundo da palavra do nosso Deus em 1840, e nós tivemos aqui, houve na verdade um grande desapontamento em 1844, né? Nós estamos falando aqui agora da maior profecia em toda a Bíblia, né? Que é quando o rei Artaxerxes dá a ordem para que haja a reconstrução, né, de Jerusalém, ainda nos dias do profeta Daniel, já bem velhinho. Então nós temos aqui a maior profecia de toda a Bíblia, né, que é as 2.300 tardes e manhã, né? A expectativa do fim, que aconteceu exatamente aqui em 1844. Aqui houve uma apostasia, o grupo maior abandona a fé, né? Marcação de novas datas e foco no futuro imediato. O maior erro da profecia foi dar a data para o retorno de Cristo, porque até então Jesus havia falado que o dia e a hora ninguém sabe, né? Então, a data foi dada para o retorno de Cristo, né? E houve um grande desapontamento, porque em 22 de outubro de 1844, Jesus ele não retornou à Terra, né? Mas o remanescente deduzem que a data estava correta, né? A data aqui, por exemplo, estava correta, mas a compreensão do evento estava errado, né? A profecia se cumpriu no céu, e houve, por exemplo, aí a mudança de Cristo do lugar santo para o Santíssimo, né? A mudança ali no santuário celestial. No livro Primeiros Escritos, outros haviam, né, num grupo menor, que estavam tão convictos das evidências da operação do Espírito de Deus, que negar fosse o movimento, a atuação do Senhor, seria um insulto. Aqui, por exemplo, esse próximo slide, ele é bem interessante, né? Eu já dei um iniciozinho aqui, a compreensão errada, né, sobre a profecia das 2.300 tardes e manhã. A data estava certa, mas o evento estava errado, né? A Terra
era considerada o santuário e purificação seria a destruição pelo fogo, resultado no desapontamento. Compreensão certa, visão de Iram Edson, né? O santuário a ser purificado está no céu. Cristo entrou no lugar santíssimo, início da segunda e última etapa do ministério expiatório, que é o juízo investigativo. O juízo investigativo, ele já começou, né? Então, estamos aí agora por conta agora do relógio do nosso bom Deus. Em 1844, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério, né, expiatório. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado. Está no livro Nisto Cremos, capítulo 24, página 336. Aqui, que é interessante, né, o policial, ele falou que é um dos pontos fortes, né, que é a questão do sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós pregamos isso a todos os momentos, porque o nosso bom Deus, ele sempre bateu na tecla, né? Lembra-te. E nós temos o prazer de estar ali sempre batendo na tecla de que as pessoas devem lembrar desse mandamento como um mandamento especial que foi deixado pelo próprio Deus. O interessante é que os nossos irmãos evangélicos, eles, por exemplo, seguem a ordem de Jesus na questão do batismo, porque foram batizados porque Jesus deixou o exemplo, né, para serem batizados. Mas eles não seguem, por exemplo, vou falar eles, mas vou abrir um aspa, tá bom? Eles não seguem a ordem e o exemplo deixado pelo próprio Deus também, né? E descansou Deus, né, no dia sétimo de sua obra que fizeram. Olha só, nós tivemos aqui a descoberta, né, do sábado. Raquel Oaks, batista do sétimo dia, desafia crentes em Washington, né? Ela incentiva as pessoas a guardarem o sábado ao invés do domingo, né? Frederic, primeiro-ministro adventista, a aceitar a verdade. E aqui nós temos também T.M., né? Preble, eu acredito que pronunciei certo aqui, eu não entendo muito de inglês, publica um artigo detalhado sobre a validade do sábado em 1845. Aí Joseph Bate lê o artigo, convence-se e publica um folheto expansivo, isso em 1846. E aqui o quinto, Tiago e Ellen White aceitam a verdade após profundo estudo das provas bíblicas de Bates, né? Então, no outono de 1846, começamos a observar o sábado bíblico e a ensiná-lo a defendê-lo. Está no livro Primeiros Escritos, Prefácio Histórico, né? Então, tivemos aqui uma descoberta bíblica, né, que foi a santificação do sábado e a importância de guardar esse mandamento, sendo aí uma ordem do nosso bom Deus. Nós temos aqui o selo de Deus na criação, né, memorial perpétuo, instituído no mundo sem pecado no Éden. O sinal celebra a prazerosa dos atos criadores e redentores de Deus, por redentores de Deus, por o sol, e de um pôr do sol, né, ao outro pôr do sol. E nós, por exemplo, temos aí, nós guardamos o sábado no porzinho do sol da sexta-feira e finaliza o sábado no porzinho do sol de sábado. Aqui nós temos a autoridade divina, selo do Criador e o antídoto definitivo contra teorias de origens humanas, né, em que a santificação do domingo ele não tem origem bíblica, né? Ele não tem fundamento bíblico, não tem uma ordem bíblica. Mas, infelizmente, muitos seguem, né, teorias e origens humanas, dizendo que o domingo é um dia santo e não é. O sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. É um dom especial de Deus que habilita a raça humana a experimentar aqui na terra a realidade do céu.
Já estamos indo para os momentos finais, tá bom? Nós temos aqui o espírito de profecia. É aqui onde muitos são ensinados no mundo evangélico, em outras denominações, e temos os escritos de Ellen White em superioridade à palavra do nosso bom Deus, ou seja, em pé de igualdade. Nós não pregamos isso. Veja aqui, ó. O mapa é a Bíblia, a única regra de fé, norma de caráter e autoridade final, a fonte de toda a revelação, né? Então nós temos a Bíblia como um mapa. A bússola, nós consideramos os escritos, o dom profético, né, como uma bússola. O ministério de Ellen White agiu como corretor de erros e confirmador da verdade, orientação segura de volta às Escrituras. Então, assim, o dom profético agia como um corretor de erros e confirmador da verdade, recomendando a palavra de Deus como regra de fé e prática. Tá bom? Ficou bem claro aí? Deu para entender? Se você quiser esse material, eu disponibilizo ele lá no Insta, né? Você vai lá, Cleiton Alves OFC, e eu estarei disponibilizando esse material para você. O palco do grande conflito, né? A origem da rebelião, Lúcifer no céu buscando exaltação, a queda de Adão e Eva no Éden, a deformação da imagem de Deus na humanidade, né? E aqui nós temos a força da redenção, o sacrifício de Cristo, amparo do Espírito Santo, a vitória do amor e a irradiação final do mal. A Terra é o teatro do universo para a vindicação do caráter de Deus. Vamos para o próximo aqui. Eu disse que seria bem breve o objetivo. E aqui nós temos o Ministério de Publicações. Olha que interessante. O início humilde em 1849. Eu não entendo inglês, mas está aí para você que quiser ler, né? Publica o primeiro artigo aqui, né? Que teve consagração e expansão mundial, né? A consagração, a primeira pilha de jornais, foi dedicada com lágrimas e orações antes do envio. Aqui tivemos também a expansão mundial, de pequenos folhetos a gigantes rede global de publicações e proclamação. Recentemente, em 2 anos, né, houve a distribuição em massa, né, do livro O Grande Conflito. Deixa eu mostrar ele aqui, eu tenho até ele aqui, está aqui bem pertinho de mim, que foi esse daqui, ó, O Grande Conflito. Em Isaías capítulo 66, versículo 5 diz: ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis, né, da sua palavra. Os irmãos e irmãs se reuniram em volta delas, né, com lágrimas, isso falando da publicação, né, o início dessa publicação aqui, teve uma expansão mundial. Os irmãos e irmãs se reuniram em volta deles, com lágrimas, implorando a Deus que abençoasse o pequeno período, né, periódico. Foi assim que começou a obra de publicações. Inclusive nós temos, né, a Casa Publicadora Brasileira, que é muito bom. Se você ainda não conhece a Casa Publicadora Brasileira, pode acessar aí que você vai encontrar muitos materiais riquíssimos, abençoado por Deus, e eu tenho certeza que você será abençoado com as literaturas. Porquê da organização, né? A resistência inicial, a fundação sólida, né? A resistência inicial, medo extremo de formalidade e perda de liberdade espiritual. E a fundação sólida, a criação da Associação Geral, né, dos Adventistas do Sétimo Dia, em 1863. Né? Houve a necessidade vital, evitar e conter fanatismo, né? Consolidar fundos financeiros, proteger a unidade doutrinária e otimizar a pregação mundial. Nós temos uma ordem, né,
na verdade, uma mensagem do nosso bom Deus em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em 7, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, né? Pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O fim de ser uma organização... Vou para o próximo slide aqui. Aqui, já estamos quase finalizando. A estrutura governamental, né? Nós temos a igreja local, a associação missão, união e a associação geral. É importante você ficar sabendo aqui, ó. Igreja local, governo representativo, autoridade, repouso nos membros, né? A associação missão, união estrutural das igrejas em um território local, né? A união administra as associações em uma macra região. A associação geral, a mais elevada autoridade eclesiástica administrativa mundial, abaixo de Deus, né? Abaixo do nosso bom Deus. Inclusive, hoje nós temos aí o mais novo, né? O novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o pastor Ayrton Keller. E o manual da igreja protege a unidade global através de procedimentos comuns, não permitindo muros de separação. A forma de governo da igreja reconhece que a autoridade da igreja repousa sobre seus membros e é expressa por meio de representantes eleitos. Vamos lá? Quase finalizando, temos aí 3 slides. As crenças fundamentais, né? A Trindade, um só Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, uma unidade coeterna envolvida no plano da salvação. Nenhum credo estático, né? A Bíblia é a única regra de fé. As 28 crenças são a compreensão teológica formalizada dessa palavra. A salvação é exclusivamente pela graça mediante o sacrifício na cruz com a transformação do caráter do Espírito Santo. Eu vou para o slide 14, que é interessante, a missão dos 3 anjos, né? A queda de Babilônia, uma denúncia da confusão espiritual, chamando os fiéis para fora dos sistemas corrompidos, né? Eu li o segundo, então vou ler o primeiro aqui. O juízo e a adoração, né? A hora do juízo chegou, um chamado a adorar o Criador em oposição às filosofias terrenas. E o terceiro, o final e os mandamentos, né? O sinal e os mandamentos. Recusa da marca da besta, né? Perseverança dos santos e a guarda leal da lei do nosso bom Deus. O último apelo de Deus ao mundo antes do fim da graça, né? A ação final é o último apelo de Deus ao mundo antes do fim da graça, né? E adorem aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E por último, o destino final, a promessa, o fim do conflito e a herança. A segunda vinda encerra a história do pecado, será literal, pessoal e mundial. Eliminação total do mal mediante o juízo, vindicando definitivamente o amor do Criador. A recriação e entrega da terra para a habitação dos fiéis, redimidos, né, para todos sempre. Louvado seja o nosso bom Deus. Que mensagem maravilhosa, que informações especiais neste momento, né? Que Deus abençoe você de forma especial. Se você quiser esse material aqui, eu procurei ser bem objetivo mesmo no que estava escrito aqui, para que não ficasse muito extenso, né? No slide, resumir o máximo possível aí para poder a gente ter uma compreensão, né? Um pouco da compreensão de como que foi descoberto o sábado, né? A questão da formação da igreja, a urgência das 3 mensagens angélicas e nós tivemos aqui também um destino final. Que Deus abençoe você de forma especial. Se você ainda não guarda o sábado, guarde o sábado. Na verdade, não só o sábado, mas os mandamentos de Deus que está contido aí
em Êxodo capítulo 20, né? Você pode ler e você vai ter uma compreensão melhor, e estude a Bíblia de forma humilde, em oração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir em todo esse processo aí, a como fazer a vontade do Pai, tá bom? Que Deus abençoe você, e se você gostou do material, mais uma vez, entra lá no Insta, que é Cleiton Alves OFC. Você entrando no Instagram, eu irei te solicitar, me diz qual é o material que você quer, fala o nome lá para mim, por favor, tá bom? E eu estarei disponibilizando para você. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e fique à vontade para comentar. Que Deus te abençoe.